Olá, bom dia, amados e amadas, irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Trino Deus esteja com cada um de vocês. Estamos hoje reunidos à distância, sim, para celebrar culto ao nosso Deus. Que assim nós possamos juntos ouvir a palavra de Deus, louvá-lo e agradecê-lo pelo que Ele tem feito por cada um de nós. Sintam-se acolhidos e assim em conjunto vamos cantar o próximo hino. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. A casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar. Aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. O sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Irmãos, nós realizamos este culto em nome e na presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim eu quero saudá-los com o versículo bíblico lema para esta semana. Versículo do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, que nos diz: Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Amados, Deus nos conhece perfeitamente, sabe tudo pelo que passamos e tudo o que sentimos. Que este tempo de culto seja um momento de nos achegarmos na presença de Deus e derramar o nosso coração perante Ele. Que a palavra de Deus transforme o nosso coração, para que assim conheçamos mais esse nosso Deus, assim como Ele também nos conhece. Amém. Que neste tempo de culto também possamos ter a certeza do imenso amor de Deus por nós, que possamos aprender sobre o valor deste amor e que este amor demonstrado por Jesus na cruz nos inspire a ir ao encontro dos nossos irmãos que precisam de nós. Assim eu quero convidá-los para que a gente possa ter um momento de oração. Pai amado, te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta nova semana que está se iniciando. Queremos colocá-la em tuas mãos e pedir que desde já tu estejas a abençoando. Venha, Pai, neste culto e fale conosco, fale ao nosso coração e muda aquilo que não está de acordo com a tua vontade. Nos ensina a ser mais parecidos com o teu Filho Jesus, para que, quando as pessoas olharem para nós, possam ver teu rosto refletido em nossa vida, Pai. Toca o nosso coração, muda o nosso viver de acordo com a tua vontade.
Nós oramos em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Agora, em preparação para a mensagem, vamos ouvir este próximo hino. Cante junto. De errado, como pode
pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu lugar. Amados irmãos e irmãs, o texto previsto para o dia de hoje é da primeira carta do apóstolo João. Esta carta, escrita por ele, é uma carta muito especial, pois foi destinada a uma comunidade cristã que estava sofrendo influência de ideologias e filosofias parecidas com o cristianismo, mas que acabam por confundir a mente das pessoas e deturpam a mensagem do Evangelho. Assim, o apóstolo João escreve esta carta para mostrar aos crentes qual o caminho verdadeiro que deveriam seguir, quais as marcas que definiam o verdadeiro evangelho e o que de fato era um cristão. No início da sua carta, João diz aos seus ouvintes: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. 1 João 1, 5 e 6. João quer abrir os olhos dos seus ouvintes para que não confundam o Evangelho de Jesus com qualquer outra ideologia ou filosofia. João quer lembrar seus ouvintes de que o Evangelho não é algo que deve estar somente na nossa mente. O cristão não é cristão somente em palavras, mas principalmente em ações, em atitudes. O Evangelho de Jesus envolve toda a nossa vida, nosso falar, nosso agir, nossas relações com Deus e nossa relação com as pessoas ao nosso redor. Enfim, o Evangelho nos transforma por completo. Desta forma, no texto de hoje, João está ensinando seus ouvintes sobre o verdadeiro amor, o amor que Deus demonstrou por nós na cruz. Este amor é o que deve mover a vida de todo cristão, de todo aquele que está com Deus. Assim, então, quero ler com vocês o texto previsto para o dia de hoje. Texto da primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 16 até o versículo 18, que nos diz o seguinte: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para esta pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus?
Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Até aqui. Como eu disse anteriormente, João queria mostrar aos seus ouvintes o verdadeiro Evangelho de Jesus, para que os cristãos daquela época soubessem, de fato, o que é ser cristão e não fossem confundidos por qualquer falso ensino, ideologia ou filosofia da época. Assim, para falar do viver cristão, ele começa falando daquilo que motiva todo o agir cristão, o amor de Deus. Nos dias atuais, nós temos vivido uma realidade na qual os valores dos princípios têm se tornado instáveis, têm se tornado parecido como líquido. A promessa de uma pessoa não tem valor se não vier junto com um contrato assinado. A fidelidade só acompanha um relacionamento enquanto o cônjuge me desperta desejo. Quando o cônjuge não me atrai mais, o senso de fidelidade também se esvai. E assim, muitos desses valores que antes eram muito estimados, agora já não têm mais valor. E entre estes está o amor. No mundo não há consenso sobre o que é o amor. O que para um pode ser amor, para o outro é apenas amizade, admiração. Para os outros, amor é fanatismo. Para outra é simplesmente atração sexual. Assim nós vemos pessoas amando coisas, eventos, objetos, enquanto o que sobra para as pessoas é raiva, inveja, discórdia. Será que não tem algo errado nisso tudo? É claro que tem. O amor aparentemente perdeu o seu valor, nós confundimos ele com outras coisas, com outros sentimentos. Chamamos de amor muitas vezes aquilo que na verdade não é amor. E isto já acontecia lá no tempo do apóstolo João. Por este motivo, João escreve para que os cristãos não confundam o verdadeiro amor com outras coisas. Ele diz: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu sua vida por nós. É em Jesus que nós conhecemos o que é o verdadeiro amor. O amor abre mão de si mesmo em favor dos outros, sem esperar nada em troca. Cristo deu a sua vida por nós. Embora nós possamos procurar neste mundo maior demonstração de amor verdadeiro, nós não vamos encontrar. Deus demonstrou seu puro amor por aqueles que o desprezam, por aqueles que não o merecem. E Ele fez isso sem exigir nada em troca. Ele fez de livre vontade e escolha. O que Jesus fez na cruz não era visando o seu próprio prazer ou o seu próprio bem. Todo o amor demonstrado por Jesus foi inteiramente em favor de nós, seres humanos, falhos, pecadores, indignos, infiéis, instáveis, ingratos. Que amor é esse? Esse é o verdadeiro amor, o amor de Deus. E Paulo descreveu muito bem este amor na sua carta aos Coríntios, quando disse: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13,
do versículo 4 até o versículo 7. Este amor descrito pelo apóstolo Paulo é o verdadeiro amor. O amor de Deus, o amor que levou Jesus a morrer em uma cruz por todos nós. Assim, após nós entendermos o que é este verdadeiro amor, o apóstolo João nos diz: por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Assim como Jesus fez, nós que somos cristãos também devemos fazer. Nós cristãos somos um reflexo de Jesus aqui no mundo. Somos imitadores de Cristo. Por isso o nosso modo de vida, isto é, o nosso falar, o nosso agir e todo o nosso viver deve ser semelhante ao de Jesus. Da mesma forma que Jesus não escolheu quem iria amar, não selecionou somente aqueles que poderiam lhe dar algo em troca, nem mesmo aqueles que pudessem ser dignos do seu amor, assim também deve ser o nosso amor, o nosso jeito de amar. Para agirmos semelhante a Jesus, não devemos ficar escolhendo quem amar. Nosso papel não é amar somente quem pode me retribuir o amor ou aqueles que podem me dar algo em troca. Não, o amor cristão não é egoísta e não procura os seus próprios interesses. Ele também não tem preconceito. Movidos e inspirados pelo amor de Deus, agora não há mais como selecionar os irmãos procurando aqueles que são dignos do nosso amor. Como imitadores de Cristo, nós amamos nosso irmão, nossa irmã, do jeito que ele e ela são, com as suas imperfeições, com seus defeitos e qualidades, independente da sua posição social, da sua idade, do seu conhecimento ou de qualquer outra característica sua. O reformador da nossa igreja, Martim Lutero, comentando sobre este texto, nos diz: é fácil amar o irmão que, por sua vez, é benevolente e gentil. Assim também ama o mundo. O povo avalia a amizade de acordo com a utilidade. Por conseguinte, João não diz: amemos os santos, os agradáveis, os ricos. Não. Ele diz: amemos os irmãos, de tal forma que nada se ame ou considere além da fraternidade. Pois o irmão não é amado por causa da sua utilidade, da glória, mas por causa do dever. Todos os dons que temos deveriam servir àqueles que não têm. Por exemplo, quem é instruído deve servir o iletrado. O rico deve servir o pobre. O prudente deve servir o insensato. Palavras do reformador Martim Lutero. E assim nós entramos no segundo ponto que eu quero destacar deste texto. Será que temos entendido errado o Evangelho de Jesus Cristo? Muitos cristãos da época de João estavam entendendo errado o Evangelho. Muitos pensavam que o Evangelho tem a ver somente com os meus sentimentos. Se diziam pessoas espirituais que andavam com Deus, que tinham comunhão com Deus e que faziam a sua vontade. Cumpriam fielmente o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Mas esqueciam do segundo grande mandamento dado por Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. João então os questiona: como vocês podem dizer que amam a Deus, que fazem a sua vontade, se não são capazes de amar o irmão que está aí do teu lado? Como podem dizer que andam com Deus quando rejeitam os mais fracos e ignoram os irmãos necessitados? O apóstolo João diz no texto de hoje: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade,
mas feche o seu coração para esta pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? João confronta os crentes da sua época que se diziam espirituais, mas que na verdade usavam o Evangelho de Jesus para satisfazer as suas vontades e desejos. João nos alerta que o Evangelho de Jesus é muito maior do que um mero sentimento, e o Evangelho não tem o objetivo de me isolar dos demais irmãos e irmãs. Não. O Evangelho de Jesus cria comunidade, ou seja, ele desperta dentro de mim o desejo de estar com os irmãos, de ajudá-los com os meus dons e talentos. Se eu digo que creio em Deus, mas não quero estar junto com os irmãos, não quero estar em comunidade, tem algo errado com a minha fé. O Evangelho nos chama para amar o próximo, mas como eu vou amar o próximo se eu não quero estar perto do próximo? Nos dias atuais nós temos visto muitas pessoas dizendo: eu posso ler a minha Bíblia em casa, eu posso orar em casa, ouvir o culto em casa e louvar em casa. Eu não preciso de comunidade, eu não preciso de uma igreja. Mas por mais que possamos fazer tudo isso em casa, orar, ler a Bíblia, louvar a Deus, nós estaremos vivendo apenas metade do Evangelho de Jesus. Pois o Evangelho de Jesus nos leva para um relacionamento em duas direções. Uma na vertical, um relacionamento entre Deus e eu. E a outra na horizontal, entre mim e os irmãos à minha volta, entre eu e a comunidade cristã. Avaliemos em nossa vida o que temos entendido a respeito do Evangelho de Jesus. Se a minha compreensão do Evangelho não tem me levado a estar mais próximo do meu irmão, da minha irmã, os ajudando com o que posso, os amando, é provável que eu não tenha compreendido o chamado de Jesus para mim. Jesus nos chamou para amar e para servir. E assim, irmãos, nós chegamos no último ponto que eu quero destacar do nosso texto, que é cumprindo com o chamado de ser cristão. O apóstolo João escreve: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Não há muito que precisa ser dito a respeito deste versículo. João é bem claro no que diz: não seja cristão da boca para fora, só de palavra. Que antes de precisarmos dizer, eu sou cristão, olha para mim, eu sou cristão, que o nosso modo de agir já tenha testemunhado do nosso amor de Cristo para as pessoas. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: tem algo diferente nele, tem algo de especial nela. O jeito que ela trata os outros é diferente. É com amor, é com cuidado. O jeito que ele lida com as pessoas não é grosseiro. Que possamos testemunhar do Evangelho de Jesus com toda a nossa vida. Que assim como Jesus, paremos de escolher quem é e quem não é digno de amor e respeito. Vamos amar e cuidar dos nossos irmãos e irmãs na fé sem esperar alguma compensação de volta. Que não nos deixemos levar por esta moda de viver isoladamente. A fé não se limita apenas à minha comunhão particular com Deus. Ela também se mostra na prática por meio do amor àqueles que estão à minha volta. Por isso, procure os irmãos à tua volta e os sirva
com aquilo que tu tens. Abra a mão do teu luxo para que os outros possam ter mais dignidade de vida. Use as bênçãos de Deus, as bênçãos que Ele te deu, para abençoar aqueles que necessitam. E que assim nós vivamos o Evangelho por completo. Sejamos cristãos verdadeiros, imitadores de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de oração, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua presença. E queremos te agradecer, Senhor, porque o Teu Espírito Santo vem falar ao nosso coração. Pedimos, Pai, que essa palavra encontre morada dentro do nosso coração e gere transformação. Nos ajuda a amar verdadeiramente como Tu nos amas, Pai. Nos ajuda a ser imitadores do Teu Filho Jesus, que possamos amar sem preconceito, sem interesse, da mesma forma como Tu nos amou e mostrou isso morrendo na cruz por nós. Nos ajuda, Senhor, a ver o próximo à nossa volta e amá-lo, e ajudá-lo com aquilo que tenho. Se algum irmão passa necessidade, Senhor, abra os meus olhos, abra os olhos de cada pessoa que está assistindo esse culto, para que possa ver o irmão em necessidade e ajudá-lo com o que tem. Pai amado, pedimos também que Tu estejas cuidando de cada membro da Tua comunidade, da Tua igreja, Senhor. Que neste tempo de pandemia, ainda à distância, nós possamos permanecer unidos no mesmo Espírito. Por favor, Pai, pedimos que Tu coloque a Tua mão sobre nós e nos proteja deste vírus. Proteja nossos familiares e amigos, cada membro desta comunidade, Senhor. Coloque o Teu Espírito Santo no meio de nós e nos cuide. Assim, Pai, queremos colocar em Tuas mãos também as pessoas que estão sofrendo neste tempo, em especial os doentes e também, Senhor, os enlutados que já perderam familiares para este vírus ou também para outras doenças. Queremos colocá-los todos em Tuas mãos, pois sabemos que Tu nos consolas, Tu estás sempre conosco. Assim, Pai, tudo o que temos ainda colocamos na oração que o Teu amado Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o nosso Deus os proteja e os guarde, que possamos seguir confiantes de que o Espírito Santo está conosco em todos os momentos de nossa vida e que assim nós possamos viver uma vida imitando Jesus Cristo, imitando o Seu amor, sendo semelhante a Ele, amando sem preconceito, sem interesse, ajudando o nosso próximo com aquilo que nós temos. Vão, sirvam ao Senhor com alegria e estejam certos de que Ele está sempre nos cuidando. Fiquem na paz de Deus e assim vamos ouvir ainda este último hino. Amém. Em Sua palavra é o amor, é palavra
a paz, é palavra unida ação. Jesus é a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para o mundo infeliz. Tem só palavra a esperar, é palavra unida ação. Jesus ressurgiu, ó sinal de esperança, sinal de esperança por todos nós. Tem só palavra, é o amor, é palavra unida ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Tem só palavra, é a paz, é palavra unida ação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para o mundo infeliz. Tem só palavra a esperar, é palavra unida ação. Jesus ressurgiu, ó sinal de esperança,